Oi, estou de volta. Eu sentei aqui um pouquinho para falar mais um pouquinho sobre a minha história, sobre como está sendo aqui na Inglaterra. Minha felicidade só não é 100% completa porque meus filhos estão longe de mim. Eu nunca fiquei um mês longe deles, acho que nem 3 semanas, acho que nem 2 semanas, no máximo uma semana. E tá sendo bem difícil para eles e para mim. Mas se eles estivessem aqui comigo, a minha felicidade seria 100% completa. Não tem como explicar o que eu tô vivendo, sabe? Tanto com a família do meu namorado. A gente nem se considera namorado, a gente se considera já marido e mulher. A relação que a gente tem é muito forte, é mágico, não sei como explicar. A gente combina em várias coisas, somos bem parecidos em vários aspectos. Ele me trata muito bem. Como eu disse, eu não tô acostumada a ser tratada bem. Eu não queria falar disso, do ex, mas faz parte da minha história, né? Mesmo que uma parte ruim, que o que me trouxe de bom foi só meus filhos, mas não tem como eu não falar. Ele me tratava muito mal, a maior parte do tempo. Ele era explosivo, xingava, me humilhava. Eu só não apanhava todo dia porque quando ele começava a falar, se eu não concordasse e eu falasse alguma coisa, eu via que ele começava a sair fora do sério. Então eu aprendi com os anos a ficar quieta, pra não chegar na agressão. E ano retrasado, eu fiquei muito ruim. Eu passei pela psicóloga, eu precisei passar pela psicóloga, eu precisei passar pelo psiquiatra. Um dia eu tava desesperada, chamei um Uber e fui pra casa do meu irmão, no Paraná. Mas fiquei um dia lá só, porque minha filha ficou. Eu não avisei ninguém. O Uber foi lá onde eu morava, que era numa área rural também, no Brasil. E simplesmente a hora que eu tava na estrada que eu avisei pra não deixar eles preocupados, que eu tava bem, que eu precisava descansar minha cabeça. Mas por que eu estava daquele jeito? Porque eu não estava feliz. Eu acho que eu vivi 2 anos feliz no meu casamento só. Depois disso foi um inferno. Mas eu não conseguia sair daquela situação. Eu não sei explicar totalmente. Eu sei que eu era dependente emocionalmente. É como se fosse um pai, não sei explicar. É alguém que eu tava desde os 17 anos e não conseguia sair daquela situação. E porque eu pensava na minha filha também. Eu pensava, se eu me separar, ela vai ter que ficar com a minha mãe. Não vai ter mais o quarto dela. Não vai ter mais a mãe e o pai junto. E aquilo me fazia ficar. Só que eu era extremamente infeliz. E eu comecei a tomar remédio para emagrecer, porque eu tô com obesidade desde o meu primeiro filho. Faz 20 anos então que eu tô na luta contra o peso. E eu comecei a tomar um remédio para emagrecer e juntei com outro remédio que era para me acalmar, porque esse remédio para emagrecer deixa a gente muito nervosa, que é o sibutramina. E eu comecei a tomar topiramato também junto. E isso, minha cabeça ficou muito pior. E eu fiquei em depressão, eu não tinha vontade de fazer nada. Eu fazia, mas assim, porque eu não consigo ver sujeira, casa desorganizada. Se eu deixar, eu fico pior. Mas eu fazia mais me arrastando, assim. Eu não tinha força, meu fôlego, eu não tinha fôlego. E eu precisei ir na psicóloga. Eu agradeço muito a minha mãe que pagou pra mim ir. Minha mãe tem me ajudado muito. Beijo, mãe. Te agradeço por tudo que você tem feito por mim. E eu fui na psicóloga e ela falou pra mim que a primeira psicóloga que eu fui, desculpa que agora eu lembrei, que foi na minha cidade, falou pra mim que eu tinha que deixar esse casamento porque estava acabando com a minha vida. E ela sempre falava isso pra mim e eu não fui mais nela.
Por quê? Porque ela falava pra mim isso, a verdade. Mas depois eu fui tomando força, fui criando força, coragem, pedindo pra Deus sempre me ajudar. Porque eu não me via o resto da minha vida naquela situação. Daquele casamento infeliz. Com uma pessoa totalmente fora de si, explosiva, que teve várias atitudes que me fizeram muito mal para os meus filhos. Os meus filhos hoje em dia têm problemas psicológicos, principalmente o mais velho, pelas coisas que ele viu o pai fazer, comigo ou com ele. A minha filha mais nova não pegou tanto disso. Só nos últimos anos, 2 anos, que o ex enlouqueceu e corria com a gente na estrada, ultrapassava onde não podia, achava que estava sendo perseguido e era um inferno. Eu morria de medo de sair de carro, eu saía com os olhos fechados, minhas mãos suavam, tremiam, porque ele achava que estava sendo perseguido e ele corria. E quando a gente ia para casa, ele ia por outros caminhos como se estivesse mesmo sendo perseguido. E isso comigo e com a minha filha. Isso me fez muito mal, muito mal. É uma coisa que eu não consigo esquecer, porque foi horrível, foi horrível. Ele falava que se os carros viessem querendo bater nele, bater no carro dele, que ele não ia frear. Que se é isso que eles queriam, eles iam ter e que ia dar PT. E eu falava pra ele, você pode fazer isso aí, mas quando você estiver sozinho, não comigo e com a sua filha. Mas, gente, não adiantava. Isso aí passou só a hora que ele quis parar de fazer isso, ele parou. Mas eu pedia, eu implorava, eu chorava. Eu chorava na estrada, minha filha chorava. E é um pouco do que eu vivi, não é tudo do que eu vivi, é só um pouco. Então, e aqui, eu não sei explicar. Eu acho assim, eu vivi minha vida inteira com pessoas que não eram normais. E aqui eu tô vendo uma paz, eu tô sentindo uma paz que eu nunca senti antes na minha vida. Eu não fiquei doente um mês. No Brasil, toda semana eu tinha garganta inflamada e gripe. Toda semana. Tomava vitamina, tomava chá e não adiantava nada. Mas é o emocional. Agora eu tenho certeza disso. Como eu estou em paz aqui. A única coisa que não tá completa na minha paz é os meus filhos estão longe. Estarem longe. Mas como eu tô sendo amada como eu nunca fui antes, tanto pelo David, que é o meu amor, quanto pela família dele, eu sinto que eu tô sendo curada. Eu agradeço a Deus que ele tá me permitindo ser curada de traumas, de coisas horríveis que eu vivi. Então é isso, gente. Tudo que eu for lembrando que é importante pra vocês saberem da minha vida, eu vou ir contando. Beijo.